Olá, meus cumprimentos a todos, eu sou a Penha, estou aqui para gravar mais um vídeo em torno do livro Jesus e Atualidade, uma psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje nós vamos tratar do capítulo 12, que tem como título Jesus e Responsabilidade. Esse texto me chamou muita atenção porque ele fala muito dessa nossa tendência a transferir o que é da nossa responsabilidade para os outros. E a gente está vendo isso muito no campo da política, por exemplo, ou no campo das relações familiares ou sociais. As pessoas, é um problema delas, mas elas sempre apontam o dedo para uma outra pessoa pela dificuldade de assumir a sua responsabilidade nas questões que elas se envolvem. Então a Joana diz o seguinte, que há no homem um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Olha que interessante. Então a pessoa, quando tem dificuldade de assumir a responsabilidade, ela culpa, é porque eu nasci pobre, porque eu sou da etnia tal e tal, e por isso me acontece isso ou aquilo, porque Deus não gosta de mim, e por aí vai. Mas a Joana continua dizendo assim, quando tal não se dá, quer dizer, quando a pessoa não culpa o outro, ela pega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. A Joana, ela é incrível, porque ela não dá margem para desculpa para a gente. Então, o que ela está dizendo aqui? Ou você transfere por uma irresponsabilidade decorrente desse mecanismo inerente ao homem, ou você mergulha no complexo de culpa, né? Porque coitada de mim, né? Isso está acontecendo por causa... Agora ela fala o seguinte, esse complexo de culpa, nada mais é do que uma infantilidade. E independe se eu sou jovenzinha, se eu sou adolescente, se eu sou adulta ou se eu sou já uma pessoa de idade. Então é uma infantilidade, é o complexo de culpa. Depois ela continua dizendo assim, a responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, a sua finalidade e as suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado na vida. Então, quanto mais consciente e maduro eu for, mais senso de responsabilidade eu tenho, menos eu vou ter tendência de transferir para o outro uma responsabilidade que é minha. Ela continua. Graças a isso, a pessoa responsável não se omite, não se precipita, visando a conquista da plenitude. Porque assim, quando eu sou responsável e eu não me omito, eu assumo aquilo que é meu e eu vou fazer o possível para resolver aquele problema que eu tenho na minha vida, mais eu cresço e mais rapidamente eu me desenvolvo como espírito e eu alcanço isso que ela chama de a conquista da plenitude, quer dizer, eu ser um homem integral. Continua. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco se oculta no desculpismo ridículo. Quer dizer, é uma pessoa que assume a sua responsabilidade e age, não vira um parasita, né? Não se encosta no outro para esperando que o outro resolva o seu próprio problema. Continua. A sua lucidez torna o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença, em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz
percebida por motivos óbvios. Então, assim, a pessoa, quando ela é responsável, ela tem uma postura tão forte diante da vida, forte no sentido de não agressividade, mas forte no sentido dela se fazer presente e assumir o que lhe cabe, que ela é notada. E quando ela falta, né, quando ela não está presente, a sua ausência se faz notada. A responsabilidade do homem, continua Joana, leva-o a extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar, até mesmo da sua vida. Bem interessante isso aqui, né? Porque quando a pessoa é responsável, ela não consegue delegar o que é dela para o outro. Né? Principalmente quando ela sabe que aquilo não vai caber para o outro. Então ela é abnegada, não importa o sacrifício que ela tenha que fazer, mas ela faz, ela vai em frente. Aí Joana passa para um segundo momento do texto, onde ela vai falar sobre Jesus. Abre aspas. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Então Jesus, ele não veio para passar a mão na nossa cabeça. Ele veio para dizer, olha, isso te compete, resolve. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deu elementos para prosseguirmos, para entendermos os objetivos da vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. A gente não duvida disso, né? Que Jesus, ele foi capaz de dar a sua vida para exemplificar como se vive, para que a gente possa realmente saber assim, ó, independentemente de qualquer coisa, se o problema é meu, eu vou assumir, eu vou abraçar essa minha responsabilidade, ainda que isso venha com sacrifício, com dor, com tristeza, mas eu vou em frente. Não obstante, continua, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Porque o homem responsável, ele se torna capaz, porque à medida que ele assume, ele também cresce. E aí, à medida que a gente cresce, a gente pode assumir novas responsabilidades, que são relevantes para o nosso crescimento espiritual. Por conhecer a alma humana, quer dizer, Jesus conhecer a alma humana em sua realidade plena, que assim, Jesus, ele era de uma sabedoria tal que ele sabia o que se passava conosco. Então ele conhecia a nossa alma. E não adiantava a gente fingir que era uma coisa, que sentia uma coisa, quando na verdade era outra. Ele identificava na alma humana as nascentes de todos os males. Qual a origem das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Como também ele identificava a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere, olha só, a manutenção das próprias mazelas. Isso aqui é difícil. Porque o que ela está dizendo assim? Que muitas vezes a gente reclama, mas a gente mantém as nossas dificuldades. Porque, de certa forma, a gente se regozija nas nossas dificuldades. Nelas se comprazendo, quer dizer, nas mazelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio, em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Então, eu, apesar de todo o sofrimento, mas eu estou na minha zona de conforto, porque eu não quero mudar. Porque mudar é trabalhoso. Então, ela está dizendo isso, olha, apesar do sofrimento, o homem, muitas vezes, o homem aqui no sentido de ser humano, ele fica bem, muito entre aspas, né? Desse modo, continua Joana, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares, quer dizer, conhecendo a causa do sofrimento alheio, após atendê-los, que Jesus não deixava de atender, ele atendia. Ele propunha-lhes com veemência
que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. E é por isso que a gente vê, por exemplo, com relação à mulher adúltera, depois que ele atende aquela mulher e que ela não é apedrejada em praça pública, e ela vai falar com Jesus e ela pergunta: e tu, Senhor, não vais me condenar? Ele diz que não, ele não iria condená-la, mas que ela fosse e não voltasse a pecar, para que algo pior não viesse a acontecer para ela. Então, era a pedagogia de Jesus. Ele atendia, né, dava condições para a pessoa continuar, mas advertindo a pessoa, né, masculino ou feminino, que não voltasse a cometer aqueles mesmos erros. Na terceira parte do texto, a Joana diz o seguinte: a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o a planos superiores da vida. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbo, quer dizer, a doença, a patologia, a enfermidade moral, das suas paixões selvagens, quer dizer, aqui ele está indicando o quê? Que nesse caso são pessoas, nós, né, espíritos ainda muito inferiores, né, muito infantis, vamos assim dizer. Desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. Palavrinha difícil. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. Então, quanto mais a gente se educa e a gente vai se desvencilhando dos nossos defeitos morais, mais rapidamente a gente avança. E que, na verdade, a vida tem esse objetivo, que a gente atinge os objetivos elevados da vida. Não é para a gente ficar sempre na retaguarda como um espírito infantil. Esse não é o objetivo. A gente renasce na Terra para crescermos. Aí ela continua agora na quarta parte do texto, que é bem curtinha. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo, do ideal. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. Quinta parte. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsidiados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus sempre era firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Isso aqui é o que a gente já comentou no trecho anterior, quando nós citamos o caso da mulher adúltera, né? Vá e não peque mais. Última parte do texto. Neste momento, aí ele está falando, a Joana está falando diretamente para nós. Quando necessitas dele, quer dizer, nós necessitamos de Jesus, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente. Aqui ela está indicando que nós ainda não agimos corretamente, que a gente passe a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, ou seja, das tuas infelicidades, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Ou seja, eu preciso me conscientizar, e isso só vem através do autoconhecimento dos meus problemas, né? Por que é que eu estou passando pelo que eu estou passando? Quais são as razões dos meus insucessos? E aí o que eu vou fazer? Vou me reeducar e transformar a minha forma de agir no mundo. Mesmo que não o queiras,
será sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Quer dizer, mesmo quando eu não quero, não adianta. É aquela velha história. Você colhe o que você planta. Não adianta querer fugir. Eu sou responsável pelos meus atos, mesmo quando eu não quero. Mas é lei, é da lei de Deus que eu colha o que eu plantei. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. É isso aí, né? Então, se nós seguirmos os exemplos de Jesus, não tem errada, né? A gente vai sempre procurar agir de acordo com tudo aquilo que ele nos ensinou. É claro que nós não vamos ter a pretensão de sermos um Jesus na vida. Estamos muito longe dele. Mas se a gente entender que nós estamos a caminho, cada vez que a gente se surpreender fazendo alguma coisa que é contrário, vamos assim dizer, aos seus ensinamentos, a gente dá uma paradinha e pensa, puxa, pisei na bola aqui, agora o que eu tenho que fazer para me corrigir e para não voltar a agir de uma forma equivocada. Tá aí o texto. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.